Glória a Deus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós fazemos a nossa decisão pelo Senhor, porque o Senhor nós conhecemos de ouvir falar desde o nosso nascimento, né? Não sei se você como eu fui criada, né, em um lar assim, né? Eu fui levada ao batismo neném, não é? Não sabia o que era, mas a fé dos meus pais era assim. E depois tive a oportunidade de conhecer o Senhor e decidir obedecer, porque o batismo é obediência, e obedecer ao Senhor e batizar. Mas nós fomos criados, desde criança nós sabemos um pouco sobre Deus, sobre Jesus. O Brasil é um país assim, graças a Deus, não é? Todos nós sabemos algo. Mas depois, quando nós conhecemos a verdade da palavra nos leva a um outro passo. E a verdade da palavra nos diz, em João, que todo aquele que o receber, que receber Jesus, o receber como seu único Senhor e Salvador, ele vai receber o poder de se tornar filho de Deus. Não só alguém criado por Deus. E aí então, eu ouvi essa palavra, porque até então eu ia em um lugar, com toda a reverência que eu havia sido ensinada, e graças a Deus a reverência, e naquele lugar, graças a Deus pelos meus pais, que me levavam a um lugar, a uma fé, me ensinaram o caminho de ir à igreja. É muito importante isso. Então, onde eu ia, eu procurava uma igreja, ia para a igreja. Mas aí nesse momento, então, eu fiquei sabendo da verdade, da palavra do Evangelho. E então eu falei, eu fui criada por Deus. O inimigo não me criou. Você é uma criatura de Deus. Com todo o projeto, com todo o sonho de um pai amoroso. Fala para o seu irmão, ei irmão, que benção, hein? Deus sonhando e te criando. Oh, glória a Deus, aleluia. Já pensou? Irmão, se você como filho do teu pai natural, tua mãe natural, é um sonho deles, eles ficam imaginando a tua carinha, né? Antes de nascer, a gente com os filhos. Já pensou Deus sonhando e te criando? Deus sonhando e te criando, Deus sonhando e te criando. O diabo não pôs nada em você. Deus te criou. Você é criado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, a partir desse momento, né? Onde eu fiquei sabendo que eu poderia me tornar filha. Qual era a diferença da criatura para a filha? Poder. A Bíblia diz, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Receberam o Senhor como meu único Senhor e Salvador, crendo que naquela cruz a obra foi completa, que o sangue de Jesus me lavou, que o sangue de Jesus te lavou, que nada que podemos fazer aqui pode nos levar ao céu, que o único caminho para chegar ao céu é o Senhor Jesus Cristo. É arrependimento do meu distanciamento de Deus, da minha independência de Deus. Porque quando eu não quero conhecer o caminho de Deus, quando eu não venho para ouvir, eu estou me independendo de Deus, eu estou num caminho diferente. Nesse arrependimento, dizer, Jesus, lava-me com o teu sangue, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador, e o Senhor me lavou com sangue, te lavou com sangue. Aí então a palavra diz, estes se tornaram filhos de Deus. E um filho de Deus, porque esse foi o resgate. Até então, existia o mesmo poder que agia sobre a terra. Mas a partir de Jesus, a realização da promessa, lá do Antigo Testamento, e ele virá, e o Messias virá. Lá, nós estamos no Natal, perto do Natal, Miqueias falando, toda a terra anunciava, e ele veio, Emmanuel, ele veio. Então, aqui, este poder, que é o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que agia quando o inimigo fez a bagunça na terra,
E o Espírito veio e começou a colocar tudo em ordem, que Gênesis disse. E todas as coisas começaram a ter ordem. A luz, dia após dia. Este poder, o mesmo poder que diz Isaías, que nós vamos ler, este poder, o Espírito Santo de Deus. Fala comigo, o Espírito Santo de Deus é o poder de Deus agindo na terra. Então, o que diz o livro de Isaías? O Senhor agia desde o Gênesis na terra, na vinda de Jesus, cumprindo a profecia, cumprindo a promessa, através do profeta Isaías, resgatando, levando todos para a espera do Messias. Mas o poder de Deus na terra se chama Espírito Santo. E qual é o propósito do Espírito na sua vida e na minha vida? Já pensou sobre isso? Bispo, me dá paz. Amém, Ele dá paz. Bispo, me dirigir. Amém, Ele dirige. Mas qual que é o propósito? Será que é só que você possa dormir em paz, sabendo que o Senhor está com você, que Ele te lavou e que Ele te deu o convencimento? Não foi o seu irmão, nem a sua irmã, nem o seu pastor, nem a sua pastora, nem o bispo, nem a bispa. Quem te convenceu do pecado foi o Espírito Santo. Será que é só isso? Vamos ler juntos? Isaías 61, verso 1 a 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Por quê? Para quê? O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim para que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eles edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Quem pode dizer comigo, ô propósito abençoado? O propósito, irmão, irmã, você recebeu esse poder para cumprir esse propósito. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Então, quando você enfrentar o seu espelho, de manhã ou à noite, seja qual for, você chegar para ele e falar assim: mas eu estou desanimado hoje, mas eu estou para baixo hoje. Que dia difícil que eu tive hoje ou ontem. Eu estou muito desanimado hoje. O que está acontecendo comigo hoje? Você vai se lembrar. Tem um propósito de poder sobre a sua vida. Não é o que aconteceu, é o que vai acontecer daqui em diante. E você vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, para libertar, para curar. O Espírito do Senhor está sobre mim, tem um propósito maior para a minha vida. Mas você vai ver o empoderamento quando você declarar assim, porque a palavra é viva e eficaz, e o inimigo quer que você perca de vista o propósito. Ele quer que você se perca naquilo que não nos levanta para o propósito, nas nossas limitações, né? Nas nossas frustrações, nos nossos desentendimentos, nos nossos ajustes. E aí quando você chega ali, o inimigo fala: você viu? Olha para você mesmo. Você viu? Olhar para si mesmo é olhar às vezes para aquelas situações em que nós não fizemos o que gostaríamos.
em que nós não tivemos aquilo que esperávamos. É isso que às vezes para nós é olhar para nós mesmos. E ali nós ficamos, mas a palavra do Senhor não nos diz assim. Tem muito propósito para você cumprir em 2023 ainda. Tem muito propósito. Trazer casais para a casa do Senhor. Trazer pessoas para conhecer o Senhor. Apregoar a justiça. E não se esqueça, Deus vinga sim. E aqui Isaías é bem claro. Deus vinga sim. Entregar a sua vingança na mão do Senhor. Fazer aquilo que Deus tem em você, através do poder do Espírito Santo. E todas as vezes que você entra aqui, o óleo da unção é derramado. Você sabia que agora você está sendo ungido mais do que você estava ontem? Você sabia que você tem sido renovado para isso? É que nós olhamos as nossas limitações e nem sempre abrimos os olhos para perceber a força da unção que Deus tem derramado sobre nós. Vamos orar juntos, queridos? Você pode lembrar da sua casa agora, da sua família. Você pode deixar um pouco de lado as frustrações e lembrar que tem propósito na tua vida pelo poder do Espírito Santo. Você pode agora orar comigo e dizer: Senhor Deus, nesta manhã eu abro os meus olhos para perceber essa unção nova do Teu Espírito sobre a minha vida. E eu declaro, Senhor, sobre a minha casa, boas novas, libertação, cura, alegria, força, caminho abençoado. Amém. É propósito. É propósito. Nós às vezes distanciamos um pouco, bispo, mas você não sabe o que aconteceu comigo essa semana. Você não sabe os foras que eu dei. Você não sabe os foras que deram comigo. Você não sabe como eu estou. Eu não sei. Mas quem sabe nos mandou uma palavra. Mandou para mim e para você. Eu quero então que você abra no Salmo 107 agora, verso 10 em diante. O Espírito de Deus está em você por um grande propósito. Não é só para que você tenha paz. Tem um grande propósito. Sacode aquilo que te embaraça, levanta na força dele e faz aquilo que ele colocou, porque Deus não te chamou para te envergonhar, Deus te chamou para te honrar. Então o Salmo 107, verso 10 em diante diz: os que se assentaram nas trevas, nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que se lhe abateu com trabalhos o coração, caíram, não houve quem os socorresse. Então na sua angústia, vamos ler juntos? Então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Quem recebe diz amém. Tirou-os das trevas, das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Meu querido, minha querida, se aquilo que te segura hoje é um desprezo que você teve em relação à palavra um dia, porque quando nós rejeitamos, nós estamos desprezando, como disse o Salmo 107. Se é isso que te prende hoje, para não andar neste propósito, a palavra do Senhor já estava dizendo aqui. Os trabalhos começaram a ser mais cansativos. O enfado veio. Porque sem o poder e a força da palavra nós nos enfraquecemos diante dos desafios. Pois aqui a palavra diz: então eles clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou de todas as suas tribulações.
Se foi assim um dia, não será mais. Se algo aconteceu e fica martelando na sua memória, no seu coração, como diz aqui, e você dizendo, muito bonito esse negócio de propósito, mas eu desprezei a palavra um dia, eu não obedeci um dia, pois aqui o Senhor já estava dizendo, aquele povo que havia feito isso, e nós percebemos isso porque nós perdemos força, porque nós não podemos contra Deus, só em favor daquilo que Deus diz. O que o Senhor falou, Paulo, porque você luta contra aquilo que você não vai poder lutar, Paulo. Saulo. E Saulo deixou de lutar contra a palavra e viveu a favor da palavra e tornou-se Paulo vitorioso na palavra. Fala para o teu irmão, pergunta o nome dele. Fala, meu irmão, fala o nome dele. Você já não é mais alguém que despreza a palavra. Você já é alguém que está a favor da palavra. Fala, hoje o Senhor te diz, Ele vai te livrar de todas as suas tribulações. Ele vai te livrar de todas as suas angústias. Ele está tirando você dessa sombra, está trazendo você para a força da luz. Quem recebe diz, amém. Amém. Bispo, mas a minha questão não foi essa. O propósito é maravilhoso, o propósito é grande. Glória a Deus, porque Ele está dizendo em Isaías, o propósito não para, ele não morre. Desde a criação, Jesus veio e me deu a forma também. Bispo, o propósito é poderoso, mas não foi isso que aconteceu comigo. Aconteceu outra coisa. Eu quero ler com você. Verso 17 agora em diante. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão, e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, e chegaram às portas da morte. Isso aqui é uma depressão realmente, né, gente? Nível de depressão. Aborreceu toda sorte de comida, tudo que lhe era agradável, não é? Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aqui, às vezes o que nos prendeu foi a estultícia. O que é estultícia? É fazer de conta que está fazendo. Estou fazendo de conta que estou fazendo? Não, mas é assim. Eu faço um pouco e deixo um pouco. Não tem meia verdade. Não tem meia obediência. A estultícia é aquilo que dá uma sensação de fazer o que é bom diante de Deus, mas o que é bom, Ele tem a colheita do que é bom. E se eu não fizer como é, eu não vou ter a colheita que Deus promete. E chega um momento que eu fico enfadado. Eu fico enfadada. Parece que nada tem graça. Mas isso, mas não tem graça. Não tem graça. Porque aqui dentro, por isso a Bíblia fala que tem que corrigir a estultícia da criança. E a gente começa a ensinar a criança, não, isso não. Não, isso não é assim. Não, isso não é bom para você. Não, isso não é verdade. A criança tem a fase da criação. Ela cria histórias, não é? Ela cria brinquedos. É a criação, uma fase dela criar. E você chega naquela fase da criação, você escuta as histórias, não é? Às vezes você entra na história. Às vezes você percebe que você tem algo além na história. Talvez um medo que ela relata ali. Você vai poder ajudá-la naquela hora. Coisas que sem ser na brincadeira ela não fala. Por isso criança tem que brincar. E pai tem que ouvir a criança brincar. Bispo, eu não posso fazer isso todo dia, ninguém pode. Mas quando estiver perto, aproveite para ouvir. Então, a estultícia, quando
ela começa a dizer, olha, não, eu fiz assim, mas não foi bem. Olha, aí você fala, vem cá, deixa eu te ajudar. Você não fez, não é? Então, se você não fez, nós vamos lidar com o que você não fez. Você fez? Vamos lidar com o que você fez, ok? Ok. Porque se você não fizer isso, a criança vai passar depois exatamente pelo que está aqui. Eu estou falando para a criança que está aqui também. Exatamente pelo que está aqui. Nada vai ser completo. Enfado. Ah, olha que coisa boa. Olha, vai ficando sem graça. Você entende? Hoje o bispo falou aqui, né? Deus é tão bom, né? Ele nos ensina a fazer aquilo que nos faz bem. Tudo que Deus faz e ensina é para que a gente se sinta bem. É para que a gente viva bem. Deus não quer ver você enfadado, enfastiado. Nada de emoção te ajuda mais. Deus não te criou para isso. Deus não quer que você fique preso pelos laços da estultícia. Meu bem, aconteceu assim. Não foi mais ou menos. Não, meu bem, me fale como foi. Vamos lidar como foi. Vamos ver o que foi. Podemos sim. Tudo que vem para a luz, irmãos, tem luz para resolver. Tudo que foge da luz tem treva para destruir. Entende? Então, ele está dizendo aqui, esse propósito de poder, realmente, eu não desprezei, mas andei um pouco estulto. Mas hoje, a palavra do Senhor diz que esse Senhor, quando eles clamaram na angústia, porque a luz veio ao coração, e o coração percebeu e disse, Senhor, perdoa-me, tem misericórdia de mim, eu não quero isso, me socorre agora, me livra dessa angústia. E a palavra diz, e Ele os livrou daquilo que lhes era mortal, porque o inimigo não mata declaradamente, ele mata aos poucos, mas Deus te resgata da morte do inimigo, te dá vida para ser livre dessa palavra mortal, e te dá a palavra de vida. E aí a gente vai jogando luz, e vai jogando luz, e a luz vai dissipando as trevas, e a gente vai jogando luz, e a luz vai fazendo a limpeza, como aquela mulher da dracma perdida. Ela jogou a luz, varreu, achou o valor de volta. A graça para viver as alegrias que Deus tem colocado na sua vida. Quando a Bíblia fala de comer, nenhum alimento lhe fazia graça. A Bíblia fala daquilo que nós precisamos e temos prazer em ter. As coisas de Deus, nós precisamos e temos prazer em ter, porque o prazer de ter também é a nossa força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então, esse propósito vai se cumprir neste final de ano na tua vida. Você vai pregar essa palavra, você vai viver essa palavra. O Senhor te ungiu, o Espírito do Senhor está te ungindo esta manhã. Você vai libertar pessoas, libertar essa criança aí dentro, libertar as crianças lá fora. Você está recebendo a unção. Esse é o grande propósito. É aqui que ele diz, então ele diz, olha, verso 21, vamos juntos? Rendam graças ao Senhor por sua, rendam graças ao Senhor por sua, rendam graças ao Senhor por sua, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Oh, glória a Deus. Fala, o propósito é grande, está sobre mim, o Espírito é poderoso,
está me ungindo e eu vou render graças ao Senhor, porque as maravilhas do Senhor Ele vai fazer na minha vida ainda esse ano. Olha, quando alguém chegar para você, o ano passou rápido, né? Passou. Aí você fala, não passou não. Por que não? Porque não acabou. Fala, meu irmão, tem muita coisa boa para você fazer esse ano. Fala, levanta a cabeça e anda. Glória a Deus. Fala para ele, ó, tem unção de Deus na tua vida. Mas esse ano nós temos uma palavra para nós. A Bíblia diz que nós devemos ouvir os nossos profetas e nós vamos prosperar. Qual é a palavra para nós? Hã? Dupla? O Espírito do Senhor Deus está sobre ti, está nos ungindo. O mesmo capítulo agora, verso em diante, livro de Isaías 61, versos 6 e 7. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro. E tereis? Sabe o que ele está falando aqui? Lembra aquilo que você clamou ao Senhor e disse, Deus, eu não vou mais rejeitar a tua palavra? Naquele lugar que o inimigo te envergonhou, pois o Senhor vai te honrar, você se levantou e Deus vai te usar. Sabe aquele lugar que você ficava entregue à estultícia? E você depois perdia a graça das coisas? Nossa, mas eu estou com tudo e não consigo ter graça, eu estou com isso e não consigo ter graça. E de repente a luz do Espírito Santo veio e falou, olha, você precisa dar uma alinhada em algumas coisas. Tem coisas que estão aí como sombras, tira, limpa. E você fez, pois a palavra diz aqui que a palavra veio viva e tirou a palavra mortal que matava aos poucos e te deu a vida em abundante. Deus não tem prazer na tua vergonha, Deus tem prazer na tua honra. É isso que Ele está dizendo. Este mês, o mês de dezembro, meu querido, minha querida, no seu casamento, na sua paternidade, na sua maternidade, na sua profissão, na sua vida. Nada que Deus começa fica sem o fim que Ele planejou.